Estamos ou lá perto numa crise de regime, depois da Operação Influencer deitar abaixo o governo. No caso da alegada cunha no Hospital de Santa Maria, põe em xeque o Presidente da República. Vai ser a jogada da semana do Fora do Baralho. Não há feriados que tirem a vontade de jogar à Susana Peralta, ao Luís Aguiar Conraria, ao Jorge Fernandes e ao João Marques de Almeida. E antes de dividirmos as cartas, primeiro parabenizar aqui o nosso as de espadas, o Luís Aguiar Conraria, novo Presidente da Escola de Economia da Universidade do Porto, da Universidade do Minho. Ai, estava aqui a enganar-me, Luís. Claro que é do Minho. A principal universidade aqui da concorrência. É verdade. É verdade. Muitos parabéns. Obrigado. Vamos lá, então. As cartas estão divididas. Sai a primeira. Paus, Jorge Fernandes, para António Costa, que saiu oficialmente pela porta pequena, depois de 8 anos de governo e sem quebrar o recorde de Cavaco Silva, e com as ambições futuras mais comprometidas agora, embora não feche a porta nas últimas declarações que fez. Sim, eu acho que António Costa tem as ambições intactas. Aliás, acho que, ao contrário daquilo que se possa pensar, o último mês pode ter sido a saída perfeita para ele se lançar para uma eventual candidatura presidencial. Mas para já, como o futuro é difícil, eu vou fazer aqui antes uma pequena resenha muito breve daquilo que ele foi. E António Costa foi uma profunda desilusão para a maioria dos portugueses. Foi um primeiro-ministro pífio, sem mundo, sem uma ideia para o país, para além da manutenção do poder, do mentorragem que há décadas dizia que ele era um predestinado. E, quer dizer, não é por acaso, esta semana eu vi Pedro Nuno Santos, há 2 dias, em declarações aos jornalistas, a dizer, e vou citar aqui, bem, precisamos tomar decisões para que o país saia da cepa torta. Isto foi Pedro Nuno Santos que disse. Foi assim esta expressão que ele utilizou. E o último Conselho de Ministros de Costa, esta quinta-feira, foram finalmente tomadas decisões sobre o TGV e o aeroporto. É um bocadinho difícil perceber porque é que esperámos 8 anos para que este tipo de decisões fossem tomadas. A única coisa que os portugueses recordarão do Costa, sem dúvida, são as reversões que o seu governo fez, com devolvendo, determinado tipo de cortes que foram feitos durante o governo de Passos Coelho, cortes esses que foram feitos por imposição externa e que teriam sempre que ser feitos em qualquer contexto, assim como as reversões. As reversões iriam acontecer com qualquer primeiro-ministro ou qualquer partido. Portanto, nem nesse ponto de vista António Costa pode ter grandes louros. Acho que deixa Portugal numa situação social, acima de tudo, delicada, porque há uma sensação difusa de perda relativa de estatuto na União Europeia e de que o país está numa trajetória descendente, e isto é absolutamente evidente. António Costa vai ficar marcado, na minha opinião, pelo menos, foi neste mandato que foram criadas as condições políticas e sociais para o aparecimento e a emergência do Chega. Independentemente daquilo que André Ventura fez e do seu papel importantíssimo, enquanto existe até um papel, uma teoria em ciência política de entrepreneur, portanto de alguém que tenta criar um partido a partir do nada, e Ventura foi muito bem sucedido, mas de facto se as condições sociais, políticas e económicas não existissem, se não houvesse procura para aquela oferta de política, não haveria sucesso. E António Costa ficará, e daqui a uns anos pensaremos nisso, com o ónus de ter sido o primeiro-ministro que governou no momento em que um partido de direita radical emergiu, afirmou-se e se consolidou no Parlamento. E, portanto, é isto, chegados ao fim de 8 anos, António Costa, o homem que ia mudar Portugal e o homem que ia virar a página em muita coisa, é aqui que estamos. Sai aqui já o primeiro trunfo, Luís Aguiar Conraria. Eu aqui queria só, portanto, o Jorge tem direito às opiniões dele, como é óbvio, mas não pode atribuir opiniões generalizadas aos portugueses como atribuiu a dizer que os portugueses não gostaram e não vão ter saudades. Quer dizer, a última votação a que António Costa se sujeitou, e foi depois de governar durante 6 anos, deu-lhe uma maioria absoluta. Portanto, essas declarações... mas isto estamos de acordo. Isso não é bem um trunfo, estamos de acordo. E que não estivesses. Teve maioria absoluta na mesma. Agora, claro. Tu dizes que os portugueses não gostaram e quando a última vez que os portugueses se pronunciaram, depois de 6 anos de governação, foi com uma maioria absoluta, não pode dizer que o governo... Isso foi um portugueses não gostaram dizer, e que não... Mas foi retórico, mas
pode ter sido retórico, mas foi uma má retórica, foi errada. Pronto, foi má retórica. Quanto a... Luís, foi um falhanço do Rui Rio, pá. É a maioria absoluta. É a maioria absoluta. Não, aí é mesmo. 36%. Só mais uma nota, só mais uma coisa. Quanto à culpa de António Costa no André Ventura. Vamos lá ver, Jorge. Há alguns anos... Ventura, nota bem, Luís, nota bem o que eu disse. Há de facto as condições políticas, sociais e económicas para que um ator como a Ventura chegue e tenha Jorge, sucesso. se tu falaste de não sei quantos minutos seguidos, deixa as pessoas dizerem, pá, deixa as pessoas responderem, é só um trunfinho de nada. Eu só queria lembrar que a extrema-direita, ou nem é a extrema-direita, porque acho que aqui nem se poderá considerar o Chega a extrema-direita, pelo menos para já, mas portanto a direita radical, digamos assim, está a espalhar-se e está com grande força em muitos países da Europa. Portanto, não é um fenómeno daqui de nós tivemos um primeiro-ministro que criou as condições. Não. Na Europa, as condições estão criadas. Eu agora também quero dizer nada... então, uma coisa rápida sobre isto. Eu acho que o Luís, em parte, tem razão. Eu concordo em parte com o Luís, que está a acontecer muito na Europa. Eu chamaria até mais direita populista, com traços radicais, mas sobretudo direita populista. Mas... os culpados do crescimento de partidos de direita populistas são os partidos mainstream. Portanto, claro que a culpa não é só do PS e do Costa, o PSD também teve culpa, Rui Rio teve muita culpa no crescimento de Chega, não foi só o António Costa, mas o resultado do crescimento de partidos novos de populistas é culpa, sobretudo, do falhanço dos partidos mainstream. Portanto, em Portugal, PS e PSD. E agora, com António Costa fora de cena, o PS está prestes a escolher já na próxima semana o sucessor e, João Marcos de Almeida, a tua carta é de espadas para a campanha para a liderança socialista. Vão a jogo José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião. Não têm estado à altura? Não, eu acho que tem sido uma campanha pobre, só isso. Basicamente, a campanha tem-se reduzido. E eu aqui vou-me concentrar em José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, porque são os dois favoritos. Isto não é nada de pessoal contra Daniel Adrião, mas é uma constatação da realidade. São os dois favoritos, vou-me concentrar nos dois. E basicamente a discussão até agora tem-se reduzido a saber quem é que é radical, quem é que é moderado e se para ganhar as eleições é melhor ser radical ou é melhor ser moderado e pouco mais do que isso. Portanto, Pedro Nuno Santos faz um esforço enorme para dizer que nunca foi radical, até agora até diz que é social-democrata. José Luís Carneiro diz que Pedro Nuno Santos é um radical e que não é de confiança e, portanto, é muito difícil ganhar as eleições. Mas sobre a substância, sobre políticas concretas, não tem havido praticamente discussão. Eu gostaria de fazer aqui 2 pontos, além destes. Primeiro, eu responsabilizo mais Pedro Nuno Santos do que José Luís Carneiro, porque Pedro Nuno Santos recusou-se a debater e, portanto, aí a recusa do debate enfraquece à partida uma campanha eleitoral. Provavelmente, se houvesse um debate ou 2 entre os dois, a campanha seria um pouco menos pobre ou mais rica. Em segundo lugar, acho que José Luís Carneiro está em crescendo, ao contrário de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos começou muito bem, mas eu acho que ele não o tenho visto praticamente. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem adotado a tática, vou ficar calado porque eu tenho a maioria do aparelho comigo e só estou à espera que venham as eleições e o aparelho dá-me a vitória. E ganhou entretanto, um apoio de peso, João, que Carlos César, o presidente do PS, declarou apoio a Pedro Nuno Santos. Ou eu preferia não ter o apoio de Carlos César para coisa nenhuma, mas enfim. Agora, o meu último ponto é que eu também compreendo que haja uma certa dificuldade para os candidatos, porque de certo modo eles têm a herança dos últimos anos, que não foi positiva, do governo de António Costa, e eles fizeram parte desses governos. E, portanto, é muito difícil também para eles discutir o que é que eles vão dizer. Eles, das duas, uma, vão criticar bastante o que os governos que Costa fizeram em relação às políticas de saúde, às políticas de educação, e vão dizer que vão fazer diferente. O que é complicado, porque nenhum deles quer fazer essa crítica aberta aos governos de que fizeram parte. Portanto, eles também estão numa situação difícil para discutir políticas concretas. Eu entendo esse ponto, estão numa situação difícil. Mas acho que a campanha tem sido pobre, pode ser que ainda melhore, mas vamos ver. E já agora, Francisco Assis, surpreendeu estar agora ao lado de Pedro Nuno Santos? Claro que surpreendeu, porque Francisco, quer dizer... Esteve contra a geringonça, agora diz que se houver é diferente. Disse numa entrevista à Rádio Observador.
Francisco Assis fez críticas substanciais à geringonça, críticas de fundo, críticas que revelavam um posicionamento ideológico. Custa muito perceber como é que as pessoas mudam em relação a questões tão profundas. Não é uma questão secundária, é uma questão profunda. Como é que Francisco Assis criticou tanta geringonça de um modo substancial e agora apoia o maior apoiante da geringonça no PS, ou um dos maiores apoiantes da geringonça no PS, e que apoia a geringonça por convicção ideológica? Ao contrário de António Costa, que foi por razões táticas de chegar ao poder. Portanto, estou muito surpreendido com o apoio de Francisco Assis. Quer dizer, a má interpretação é que é uma questão de poder e, portanto, ele tem acordos com Pedro Nuno Santos em relação à sua carreira política, o que, para quem é político, também não é uma coisa demasiado condenável, embora eu não goste. Em segundo lugar, a interpretação positiva é que Francisco Assis percebe que há mesmo o risco de haver uma geringonça se houver uma maioria de esquerda no Parlamento, mas não houver maioria absoluta do PS, e que ele já está a apoiar Pedro Nuno Santos para ser um contrapeso aos partidos de extrema-esquerda que irão apoiar, que farão parte da geringonça. São as únicas interpretações que eu tenho. Susana Peralta, tens um semi-trunfo, talvez? É um semi-trunfo. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que Francisco Assis não está certamente a vender-se por lugares políticos, porque ele pagou o seu lugar no Parlamento Europeu por não ter apoiado António Costa. Portanto, isso seria estranho. Susana, já se ofereceu para ser ministro e tudo, caramba. Presidente da Assembleia da República, ouviram aqui primeiro. Não, isso ofereceu-se antes no tempo de António Costa, mas agora outro dia, até na entrevista, acho que foi na Rádio Observador, que eu devo ter ouvido a entrevista, também disse que estava disponível. Quer dizer, como é que ele disse? Não, antes de aceitar um lugar no governo, teria de ver o programa. Pois está-se mesmo a ver que ele vai estar contra o programa de Pedro Nuno Santos. Luís, mas isso não quer dizer que ele esteja disposto a tudo para esse tipo de cargos, senão não teria criticado o Costa, não teria estado contra Costa, é só isso que eu estou a dizer. Mas se calhar, Susana, se calhar custou-lhe tanto que mudou. E nós agora vamos mudar de naipe. Vamos mudar de naipe. Eu também fiquei bastante decepcionado, tenho de reconhecer. Teremos tempo, certamente, para discutir também essa situação, até depois dessas eleições do Partido Socialista. Entretanto, carta de copas, Luís Aguiar Conraria, para a Comissão Técnica Independente, que esteve a estudar as localizações possíveis para o novo aeroporto de Lisboa e que chegou à conclusão que Alcochete é a opção que reúne mais vantagens. Copas pela conclusão ou pelo bom trabalho? Não, pela conclusão, não. Claro que não, não é? Portanto, estou aqui em Braga, não tenho opinião nenhuma sobre se o aeroporto deve ser em Alcochete ou em Vendas Novas, ou onde quer que seja, não é? Mas queria dar mesmo... que não seja em Guimarães, não é, Luís? Eu tinha esperança que fosse em Guimarães. Um colega meu aqui, ou em Braga, era perfeito. Aqui um dos responsáveis pelo trabalho é aqui um grande amigo meu, aliás, fica aqui o disclaimer feito. Portanto, o responsável pela parte económica ou financeira é o Fernando Alexandre, que é um dos meus grandes amigos, e portanto ainda tentei pressioná-lo para trazer o aeroporto de Lisboa para Braga, que não se ficasse por Santarém, mas não deu resultado. Mas agora, falando sério, acho que a Comissão entregou um trabalho muito bom, muito bem fundamentado. Acho que é impressionante vê-lo. Vale a pena fazer o download do trabalho e perceber todo o trabalho que ali está envolvido, o talho da análise, os modelos matemáticos que usaram, as simulações que fizeram. É uma coisa que chega a impressionar. E de facto conseguiram calar muitas das críticas. Quantas vezes é que nós não ouvimos e quantas vezes é que a Comissão Técnica Independente não foi gozada por, sei lá, quando fizeram aquela consulta pública e que depois agora iam aparecer mais 50 localizações, nunca mais iam decidir nada, nunca mais iam produzir o relatório aqui, também na Rádio Observador, também no nosso programa. Quantas críticas não se fizeram quando substituíram as duas pessoas da Comissão a dizer que nunca mais isto chegaria ao fim? E a verdade é que cumpriram os prazos. António Costa até elogiou ter ficado abaixo do orçamento, portanto que não gastaram o dinheiro todo que tinham para gastar neste trabalho. E, portanto, acho que eu fiquei muito orgulhoso ao ver aquilo e acho que isto pode servir e devia servir como novo padrão para as grandes decisões que Portugal toma. Um estudo fundamentado, tecnicamente muito bem fundamentado, e depois, claro, há uma decisão política que pode ser perfeitamente diferente. Mas é uma decisão política que necessita de mais um grupo de trabalho, Luís. O PSD anunciou mais um grupo de trabalho e Luís Montenegro avisou que não tem de acatar as recomendações desta comissão. Não, que não tem de acatar é óbvio. Okay? Em primeiro lugar, que não tem de acatar é óbvio. Quer dizer, posso dar um exemplo extremo. Por exemplo, Santarém foi posto de parte
porque tem lá uma pista que é usada pelos aviões da NATO ali perto. Se o Bloco de Esquerda ganhar as eleições, nós saímos da NATO e isso deixa de ser impedimento, não é? Portanto, é evidente que não tem de acatar. E isso não está em causa. Agora, nomear um grupo de trabalho, eu acho que isto já foi um grande erro político. Montenegro tinha aqui uma grande vitória sobre Pedro Nuno Santos, o seu provável rival. Porquê? Porque todo este processo foi negociado com Montenegro, bem fundamentado e bem estudada, foi graças a Montenegro e contra a vontade de Pedro Nuno Santos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o resultado final é o oposto daquilo que Pedro Nuno Santos queria. O Pedro Nuno Santos queria Montijo e Montijo foi exatamente dos aeroportos que foi liminarmente posto de parte. E, portanto, Montenegro prescinde de ter uma grande vitória sobre Pedro Nuno Santos para vir anunciar uma tontice de um grupo de trabalho para analisar o trabalho de uma comissão da qual ele para a qual ele contribuiu. E, portanto, isso deixa-me desconfiado. Ele deveria, sobretudo, falar era com o Fernando Alexandre, que é militante do partido dele. Sim. Deixa-me desconfiado, eu posso falar das minhas desconfianças, mas acho que também já não temos tempo aqui na primeira parte. Deixemos para depois, até para darmos aqui a oportunidade à Susana Peralta, que tem uma carta de ouros para os resultados do PISA, um estudo da OCDE. Portugal já não é um bom aluno, o desempenho dos estudantes de 15 anos caiu em todas as áreas. O Ministro da Educação, entretanto, diz que ninguém sabe explicar e que este é o PISA da pandemia. Ouros, Susana, por ser uma declaração priceless? Não, sim, ouros por ser uma declaração priceless, mas sobretudo ouros para o PISA e para estes testes internacionais realizados por organizações independentes, que no fundo não estão dependentes das instituições em Portugal, do poder político em Portugal, e que portanto nos permite, temos uma aferição independente e isenta dos resultados do desastre da pandemia em Portugal. Eu queria dizer que, se calhar só 2 ou 3 coisas muito rapidamente, portanto, é verdade que houve quedas generalizadas nos países da OCDE, portanto, obviamente, o desastre da pandemia nas escolas foi muitíssimo generalizado, embora em Portugal tenha havido uma queda superior, portanto, Portugal cai mais do que a média, o que também não nos devia espantar, não é? Porque Portugal teve uma gestão das escolas durante a pandemia que foi verdadeiramente draconiana e muito mais penalizadora do que nos restantes países, na maior parte dos países europeus. Houve pior, a Itália, por exemplo, foi pior, portanto não é por aí que vamos. Mas Portugal esteve claramente no grupo dos países mais penalizadores, e não foram só os encerramentos de escolas, depois foram os isolamentos, essas coisas todas de que já aqui falamos. Portanto, Portugal cai mais do que os restantes países. E isso é algo que desde logo nos devia preocupar. Em segundo lugar, atenção que há uma tendência de queda que já vinha de pré-pandemia, e para isso eu recomendo o excelente e detalhado texto do Alexandre Homem Cristo aqui no Observador, que mostra bem como é que isto não é apenas o PISA da pandemia, e aí de facto esta frase de João Costa é duplamente engraçada, porque ele andou tanto tempo entretido a dizer-nos que não havia, enfim, que os impactos da pandemia não haviam de ser assim tão graves e tal, para agora vir dizer que afinal estes impactos do PISA, que não são apenas da pandemia, como o Alexandre demonstra no seu texto, afinal são só da pandemia, como veio aqui um vírus, como se a pandemia fosse apenas a doença e não fosse também a gestão política que foi feita daquela crise de saúde pública que leva a estes impactos. Portanto, tudo isto é de facto verdadeiramente trágico, e o que eu gostava era que neste momento houvesse uma espécie de sobressalto cívico, não é? Olha, o governo está agora finalmente em gestão, finalmente no sentido que estamos finalmente em período pré-eleitoral, vamos ter campanhas, vamos ter um debate interno no PS, fora do PS. Quer dizer, por favor, falem disto, nós não podemos deitar esta geração a perder, e portanto os meus ouros são ouros sentidos e merecidos para a necessidade que nós temos sempre nas democracias de escrutínio externo, é muito importante. São eles que nos dão a informação que depois nos permitem a nós, enquanto eleitores, forçarmos a que os nossos políticos reajam a isto ou não. E a educação é dos temas que mais trazes aqui ao Fora do Baralho. Fazemos só uma curta pausa, voltamos já. Esta é uma história de intrigas, segredos,
e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Jogada da semana no Fora do Baralho com uma peça de peso num jogo chamado O Caso das Gêmeas. Certamente. Pois precisamente o que fica claro é que o Presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá o despacho mais neutral e igual a que deu em N casos, e não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho. Uma intervenção. Perguntarão, e depois ter ido para a presidência do Conselho de Ministros? Isso não sei. Marcelo Rebelo de Sousa chuta para o governo, trata o filho como um qualquer cidadão, mas espera que ele não tenha contactado o executivo e não tenha a mínima dúvida de que tem condições para continuar no cargo de Presidente da República. Quando um presidente se vê obrigado a responder a uma pergunta destas, se tem condições para continuar, e quando um governo cai, e agora já caiu oficialmente, podemos dizer, Jorge Fernandes, que estamos perante uma crise de regime? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Vocês são mais velhos do que eu, tirando toda nessa, mas eu penso que nunca ouvi na minha vida em Portugal um jornalista a perguntar diretamente a um Presidente da República se o Presidente achava que tinha condições para continuar no cargo. Portanto, a própria ideia de que um jornalista ou alguém que está a questionar um Presidente e pode conceber essa ideia mostra que isso já está no plano, digamos, do realizável, não é propriamente uma coisa de crítica política, de comentadores, etc. Portanto, o facto de que o Marcelo seja questionado sobre isso, de facto, mostra-nos qualquer coisa. Quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa meteu-se numa embrulhada monumental e realmente colocou o regime numa situação muito delicada. O problema disto são as velhas coisas do costume, que é a informalidade, a promiscuidade entre as preferências privadas e as preferências públicas, a utilização do Estado como uma entidade que pode ser utilizada para benefícios e para benefícios pessoais. Enfim, Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que uma coisa curiosa nesta matéria, que eu gostava aqui de trazer para a discussão, é que é a coincidência do timing, e tu estavas a falar, Vanessa, da demissão da queda do governo, de Marcelo Rebelo de Sousa, pediste agora sabermos Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, isto já aconteceu em 2019, na altura em que tudo era ainda mel e rosas, entre Marcelo e o governo. É curioso que saibamos isto precisamente numa altura em que as relações entre Belém e São Bento, enfim, estarão provavelmente naquilo que é o seu ponto mais baixo dos últimos anos, e portanto alguém terá tido interesse em que a informação que circulava pelo Ministério da Saúde e pelos corredores que chegasse a público e aos jornais. Agora, o Presidente está numa posição muito delicada. Eu não sei sinceramente o que é que ele vai fazer ao sair daqui, porque, quer dizer, se ele reconhecer aquilo que todos já sabemos, digamos assim, que ele meteu uma cunha, na verdade, para ajudar filhos ou amigos, enfim, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, como ele tratou o próprio filho, quer dizer, se ele reconhecer, isso põe numa posição muito difícil. Pode acontecer aqui uma coisa mais estranha ainda, que é haver aqui um flic-flac estranho e quase as pessoas que foram obrigadas, digamos assim, a aceitar a cunha, virem a ser chamadas à pedra e virem a ser, no fundo, tratadas como elas, como sendo culpadas disto tudo. E aí será ainda mais grave, e, enfim, não sei como é que vamos mesmo sair daqui, e está numa situação muito delicada. O Presidente informou-se como devia em relação à atuação do filho, João? Eu não tenho a certeza, quando o Jorge diz que o Presidente meteu uma cunha,
Eu não tenho bem a certeza se ele meteu uma cunha diretamente. Eu acho que o que aconteceu, e esta história remonta ao início da relação entre o governo e o presidente. Vocês lembram-se, e os ouvintes lembram-se seguramente alguns, quando houve aquele problema da TAP e apareceu uma mensagem, um e-mail de um secretário de Estado do governo a dizer, em relação a uma viagem do Presidente da República a Moçambique: vamos mudar isto, vamos agradar, porque se o Presidente nos critica é um desastre para o Governo. Nós temos que agradar ao Presidente. E eu acho que foi isso que aconteceu agora. Eu acho que Marcelo, obviamente, de uma maneira que não é inocente, reencaminhou um e-mail qualquer a expor a situação, mas sem fazer um pedido específico, para São Bento, como ele diz. E depois o governo encarregou-se de agradar ao Presidente da República, porque naquela altura eram essas regras do jogo. Queriam agradar um ao outro. O problema é que eles agora zangaram-se. E se calhar aconteceram muitas outras situações destas quando eles estavam bem. O problema foi desde o início aquela relação que nunca foi uma relação verdadeiramente institucional. Aquela relação entre São Bento e Belém que levou a este tipo de comportamentos. Não é? Havia uma cumplicidade demasiado grande entre um Presidente da República e um Primeiro-Ministro que não deve existir. Aquele tipo de cumplicidade não deve existir. E levou a este tipo de comportamentos. E agora o que está a acontecer claramente é o Governo sacode as suas responsabilidades para Belém e o Presidente da República está a tentar sacudir as suas responsabilidades para o Governo, obviamente, implicitamente culpando o Ministério da Saúde, porque verdadeiramente o poder executivo está no Governo e está no Ministério da Saúde. Portanto, se houve a concretização de uma cunha, o Ministério da Saúde teve que participar nisso, como é óbvio. Portanto, isto... Eu discordo, mas vou deixar o Luís falar. Eu sei. Não, mas deixa-me só terminar. Portanto, eu acho que aqui o grande problema, verdadeiramente, foi a natureza da relação que se criou, aquela cumplicidade, que eu sempre achei uma cumplicidade podre, entre Belém e São Bento, que levou a este tipo de comportamentos. E isso é que me desagrada profundamente, porque acho que houve uma degradação das instituições em Portugal e, sobretudo, uma degradação do comportamento de São Bento e de Belém, da Presidência da República e do Governo, que nunca deveria ter acontecido. Sim. No fundo, comportaram-se, Vanessa, só para terminar, comportaram-se como conhecidos de Lisboa. Houve, durante anos, a relação não era entre um Presidente da República e um Primeiro-Ministro. Era o Marcelo Rebelo de Sousa, antigo professor de António Costa, o António Costa, antigo aluno do Marcelo Rebelo de Sousa, que gostavam imenso um do outro, que até tinham relações de amizade e comportavam-se como dois amigos a governar um país. Eu sempre achei isto péssimo e que só podia dar maus resultados. Portanto, isto, de certo modo, não me admira e, se calhar, até há outros exemplos semelhantes. Esta comparação que foi feita aqui pelo João em relação ao e-mail da TAP e este caso das gêmeas faz lembrar alguém, Luís? Eu por acaso tinha exatamente este tema para pegar aqui, porque a primeira pessoa que chamou a atenção para isso que eu desse conta foi a Sara Antunes Oliveira no E o Vencedor É. O Vencedor É, exatamente. Mas eu aqui queria... Eu concordando genericamente com o que o João disse, há um ponto que ele não falou e que queria falar e outro em que eu acho que ele está a ser demasiado, não sei, inocente ou ingênuo, o que é difícil no caso do João. Vamos à assistência depois ao trunfo, então. Não, deixa-me começar pela... Eu de facto não acredito... Começa lá pela minha inocência. Deixa-me só dizer, eu não consigo acreditar que Marcelo... Eu não consigo reduzir o papel de Marcelo a simplesmente ter feito forward de um e-mail. Lamento, não foi só isso. Quando ele recebe a informação do hospital de que o caso está a ser tratado e está, no fundo, das prioridades por quaisquer motivos, e mesmo assim ele insiste, ele está a ir um bocadinho mais longe do que só ter feito forward do e-mail. Teria recebido o e-mail, teria recebido aquela informação e acabou-se. Portanto, ele fez mais. E isso é um ponto. E, portanto, aqui não compro bem a tese do João. Depois há outro ponto que me parece muito interessante, e aqui já liga ao e-mail da TAP. Ao e-mail a respeito da TAP. É que, claramente, Marcelo é muito mais inteligente que muitos destes outros atores políticos. E, por escrito, não põe disparates. Nem por escrito, nem diretamente. Portanto, o secretário de Estado pôs por escrito que dava jeito de fazer o jeitinho ao Marcelo. A Cristine... tem aquele nome esquisito. Peço desculpa. A Cristine da TAP... Deixa-me chamar-lhe Cristine da TAP, que é mais giro.
A Cristina da TAP não cedeu e contactou diretamente a presidência e só perante uma ordem direta é que faria alguma coisa. E claro, não recebeu a ordem direta. Aqui parece-me que há mais ou menos o mesmo. Quando confrontado por escrito, ficámos a saber isso outro dia, que sobre se aquilo era mesmo para meter uma cunha ou não, o que é que Marcelo deixa por escrito que, não, o filho do presidente não é um cidadão como os outros. Aliás, ainda é mais cidadão do que os outros todos. Não há aqui cunhas nenhumas para o filho do presidente. Ele, por escrito, tem muito cuidado com o que diz. Agora, claramente, face ao que acontece e face aos outros dados que nós temos, ele oralmente foi bastante mais... foi bastante mais empenhado do que aquilo que o João estava a dar a entender. E Susana Peralta? Pelo menos esta é a leitura que eu faço dos factos que são conhecidos. Vanessa, eu por uma vez aceito que o Luís seja menos ingênuo do que eu. Não, eu concordo absolutamente com a leitura do Claro, Susana. eu também. Eu quero dizer mais uma coisa. Repara, quer dizer, em primeiro lugar, quando Marcelo Rebelo de Sousa ou quando a Casa Civil do Presidente da República faz um forward de um e-mail de uma pessoa com o nome de Nuno Rebelo de Sousa, obviamente que isto não é um forward um reencaminhamento, peço desculpa para usar uma palavra em português, De um e-mail da Susana Peralta. De um e-mail da Susana Peralta ou do João Marcos de Almeida, não é? É verdade, Esse o primeiro ponto. é verdade. Em segundo lugar, eu gostava de saber quantos e-mails deste género é que Marcelo Rebelo de Sousa recebe por uma terceira pessoa, porque repara, isto não foi a família destas crianças doentes, que é obviamente uma tragédia pessoal para a qual vou repetir, já disse isto várias vezes, completamente incapaz de julgar a posição desses pais, mas não é um e-mail da mãe das gêmeas, ou da tia das gêmeas, ou do avô das gêmeas, portanto, é o e-mail do filho do presidente a interceder em nome de terceiros. Eu não sei se eu escrevesse à Casa Civil da Presidência a dizer que tenho aqui uma amiga que tem uma doença qualquer e para a qual precisa, enfim, de uma pequena cunha em Santa Maria, se Marcelo também dá seguimento, se a Casa Civil, peço desculpa, do Presidente da República, dá seguimento a um e-mail que no fundo não é um e-mail a pedir a interceder em nome próprio. Portanto, isto é tudo uma história extremamente mal contada. E depois, enfim, há ainda esta questão, tanto Marcelo, em primeiro lugar, não se lembrava, depois encontrou realmente a troca de e-mails com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e agora ainda não se lembra do e-mail que alegadamente enviou ao médico de Santa Maria, que diz que tem esse e-mail, não é? Mas, enfim, aguardemos a ver se os servers, entretanto, Há uma ponta solta aqui. Mas até isso é extraordinário. Mas até isso é extraordinário. Como é que depois de... Eu calmo, fala tu. Eu só muito rápido. Eu aqui concordo com a Susana, é verdade. Há um ponto que eu aqui concordo com a Susana e agora vou definitivamente deixar a minha inocência de lado. A Susana tirou uma inocência. Eu concordo absolutamente com a Susana que a partir do momento que o e-mail vem de um filho, quer dizer, acho que o Presidente da República só podia fazer duas coisas: apagar imediatamente o e-mail e telefonar ao filho e dizer-lhe não voltas a fazer isso enquanto eu for Presidente da República. O que Marcelo Rebelo de Sousa diz é: espero bem que não tenha falado com o Ministério da Saúde. Bom, mas ele não apagou o e-mail. Mas o esforço de Marcelo Rebelo de Sousa para não saber é uma coisa extraordinária. Não é? Esta coisa de, ao fim deste tempo todo, e de mandar fazer aquelas investigações todas, dizer que não falou com o filho sobre o assunto, isto é claramente alguém que se está ativamente a esforçar para não saber. E isso indica alguma coisa, não é? Mas já agora, eu concordo, há aqui nós agora só estamos a falar de Marcelo, mas há aqui um ponto em que eu acho que vale a pena realçar o que o João disse. O Marcelo meteu a cunha, alguém teve de executar, e esse alguém é muito provavelmente alguém ou quase certeza alguém do governo, e depois também há uma certa falha dos médicos que não tiveram a coragem que a Cristina da TAP teve. Portanto, se tivesse aqui uma carta, copas para a Cristina da TAP. Não, mas aparentemente os médicos numa primeira intervenção terão dito que não, escreveram até. Escreveram em 2019 ainda a pedir coragem para a questão da prioridade dos tratamentos mais caros. E pelos vistos contactaram o Marcelo. O Marcelo disse: o meu filho é uma pessoa como as outras todas, tratem como tratem as outras todas, e mesmo com isto escrito, pelos vistos terão cedido. E há aqui os membros do governo, não é? E os membros do governo, exatamente. Os membros do governo aqui também nesta história. Aqui, claro que os principais responsáveis é Marcelo e governo. Mas, apesar de tudo, não podendo culpar os médicos que terão cedido, permitam-me que
que destaque a Os Cristina da médicos TAP. têm uma relação A hierárquica. Cristina da TAP custou-lhe. Ela deixou de ter apoio político e uns meses depois saiu da TAP. Perdeu. O Luís gosta de Christine, se queria aqui assinalar esse facto. Há uma outra Sim, já Christine sabemos há francesa muito tempo. também. Bem, enfim, chamando-se assim. Não, eu acho que apesar de tudo, vamos ver. O Luís tem um fraquinho eu por concordo. senhoras francesas, já percebemos Essa é isso. que é Não, essa. vamos ouvir o Jorge. Eu concordo fundamentalmente com aquilo que foi dito, quer dizer, não tenho, acho que o principal culpado disto tudo é Marcelo Rebelo de Sousa, que se colocou ele próprio numa situação insustentável, mas aquilo, digamos que o ambiente, digamos, o ecossistema que Marcelo e o governo cultivaram de altíssima promiscuidade política, etc, e que foi tudo tratado em alguns aspectos com muita informalidade, é evidente que o governo também estará metido nisto, mas é preciso, eu acho que no apurar de responsabilidades, e considerando até que o governo está de saída, podemos eventualmente chamar pessoas do governo para esclarecer como é que as coisas decorreram, mas no fundo o governo já não tem mais contas políticas a prestar, quer dizer, na medida em que está de saída, portanto, quer dizer, não haverá grandes consequências a retirar. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa está no cargo e estará no cargo, enfim, se tudo correr normalmente nos próximos 3 O anos. PS está a chumbar Portanto, é preciso- audições, por exemplo, de Marta Temido e de Lacerda Salles, que eram quem Acho que faz estava mal, no Ministério na não faz altura. mal. Sim, mas é verdade. O que aliás, o faz Jorge está a mal. dizer agora é verdade. Né? De quem está politicamente ativo, digamos assim, quem está na Berlinda é Marcelo. Não, É verdade. acho que o PS faz mal em chamar as audições. Mas até- isso não significa até que porque- Marta Temido não tenha que dar explicações, ou quem era Tem. responsável, acho que era E muito. não é? E a E já Iniciativa tivemos Liberal, Lacerda a Iniciativa Salles, Liberal que vai tinha usar mandado o direito algum protestativo para forçar essas audições. Claro, quer dizer, eu não consigo perceber sequer porque é que o PS está a tentar negar as audições, quando é absolutamente evidente, Vanessa, como tu estavas a dizer, que os partidos da oposição têm poder para essas audições acontecerem. Portanto, só causa mau aspecto, digamos assim, parece que querem esconder alguma coisa, e é evidente que o PS está a tentar proteger a Marta Temido, até porque Marta Temido agora tem uma posição importante no aparelho, na estrutura de Lisboa, e eventualmente poderá ser alguém com aspirações políticas na Câmara Municipal de Lisboa e não quer ser envolvida numa história destas. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa é que está em funções, e é dele que esperamos os esclarecimentos devidos. Agora, aquilo que me parece, aliás, tem sido notório nas últimas horas, por exemplo, alguns jornalistas e jornalistas nas redes sociais ligados ao Partido Socialista a tentar denegrir os médicos de Santa Maria, com comentários que os médicos teriam feitos a criticar o governo e que, no fundo, tentando sugerir que tudo isto não passa de uma grande campanha política por pessoas que não gostam do Marcelo, do PS, etc. Quando é evidente que há aqui coisas por esclarecer e cada dia que passa ficamos a saber mais coisas, novos documentos, novos e-mails, novos contactos. Aliás, ontem, não sei se vocês viram, a TVI entrevistou no Brasil, portanto, a senhora, a mãe das gêmeas, que reconheceu, e isto está gravado, que reconheceu que de facto tinha havido uma cunha nesta matéria. Portanto, a existir uma cunha aqui só pode ser de Marcelo Rebelo de Sousa. E o Marcelo tem que prestar contas aos portugueses. Na Berlinda, uma grande embrulhada, são expressões que já foram ditas aqui. Susana Peralta, acrescentas mais alguma? Quero só dizer uma coisa, eu acho que isto é o verdadeiro Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa popularucho, das selfies, de andar pelas feiras, a dar beijinhos às velhas e tal, não é... É um ator, Susana. É um ator. É um ator. O verdadeiro Marcelo é este, é o do e-mail do filho, do jeitinho ao doutor não sei quê. Doutor Salgado, que escreve para exatamente. Salgado. Claro, É uma pessoa que está do lado dos privilégios e que no fundo aqui nem se percebe bem porquê, não é porque o filho, o que é que ele quer? Quer aparecer bem, quer que o filho de facto mostre no Brasil, se esta cunha alegada tiver efetivamente ocorrido, é o que é para o filho de Marcelo aparecer no Brasil de facto como uma pessoa importante, influente, porque tem o paizinho que é presidente e que consegue facilitar este tratamento. Este é o verdadeiro Marcelo Rebelo de Sousa e isso de Mas, facto... Susana, eu concordo absolutamente com isso, mas relembro que a maioria das pessoas em Portugal elogiou isso, dizendo que era isto que Portugal precisava. Depois dos sisudos, depois João. dos chatos do Cavaco e do Passos Coelho, que são os masoquistas e que só querem pôr dor às pessoas, o que nós precisamos é destes amiguinhos, é dos afetos, é do Marcelo e do Costa. Não, mas desculpa, faz tudo parte da mesma cultura política, lamento dizê-lo. Não, eu sei, mas isto vai para lá dos afetos, não é? Isto é verdadeiramente uma pessoa que está no establishment e quer, de facto, fazer mexer estes circuitos do poder. Independente, os afetos para mim são apenas uma maquilhagem que ele usa.
Agora, o meu último ponto é, eu não responsabilizo médicos por coisa nenhuma. Acho que isto é uma questão política, do nível político. Não vale a pena estar a responsabilizar médicos por coisa nenhuma, coitados, os médicos. Eu percebo o que o Luís disse, que talvez devesse haver um herói que seguisse o exemplo da Cristina, mas quer dizer, não podemos responsabilizar os médicos. Isso aí é o truque do poder político para sacudir as suas responsabilidades. Eu concordo contigo, mas cá está, eu tenho um fraquinho por senhoras francesas. Com Fica-te bem, afeto, Luís, fica-te bem. despedimos-nos desta jogada da semana de hoje, deste Fora do Baralho, sem truques, aqui não há truques, não há feriados, estamos de volta na próxima sexta-feira. Até lá!